Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema endócrino. E aí essa é a parte 1. Eu dividi em duas partes essa aula. E aí a gente está inaugurando agora o conteúdo do PET volume 4. Então essa aula foi produzida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. O sistema endócrino é aquele sistema que vai realizar o controle dos níveis hormonais no organismo humano. Então aí os hormônios eles são substâncias produzidas pelas glândulas presentes no sistema endócrino. E aí esses hormônios são substâncias capazes de alterar o metabolismo celular, ou seja, o conjunto ali de reações químicas que vai acontecer no nosso organismo. E geralmente os hormônios são formados aí por proteínas ou então por lipídios. Na figura aí da direita, a gente pode ver algumas glândulas que compõem, fazem parte do sistema endócrino e que a gente vai falar na nossa aula. Por exemplo, a glândula hipófise, a glândula tireoide, paratireoide, glândula suprarrenal, pâncreas, ovários e testículos. Então, todas essas glândulas produzem hormônios aí, com base de lipídios ou base de proteínas, que vão alterar esse metabolismo humano nosso, vai controlar ali as reações químicas, vai influenciar nas reações químicas que ocorrem no nosso organismo. Os hormônios, eles são produzidos aí por células presentes nas glândulas conhecidas como endócrinas. Esse prefixo endo significa dentro. Então, glândulas endócrinas são aquelas glândulas que vão produzir hormônios e vão lançar esses hormônios diretamente na corrente sanguínea. Então, acompanhem aí na direita essa figura que mostra como que é produzido, como que é o mecanismo de atuação aí, secreção do hormônio. Então, você tem uma célula endócrina, de uma glândula endócrina, e aí essa célula vai produzir, uma vesícula ali secretora, vai produzir os hormônios, e esses hormônios vão ser lançados diretamente na corrente sanguínea. E aí a partir do momento que esse hormônio é lançado na corrente sanguínea, ele vai ter um destino. Então ele vai ir em direção a uma célula-alvo, então esse hormônio já tem uma célula específica em que ele vai atuar, e aí essa célula-alvo vai ter receptores que vão receber esse hormônio, que vão reconhecer esse hormônio. Então não são todas as células do organismo que esse hormônio vai influenciar. Esse hormônio só vai atuar naquelas células que têm um receptor para reconhecer esse tipo de hormônio. Então esse hormônio aí vai ser reconhecido, vai chegar através do sangue em uma célula-alvo, o receptor vai reconhecer esse hormônio e aí o hormônio vai atuar nessa célula-alvo. Em relação aos tipos de glândulas que existem então as glândulas endócrinas, que são aquelas que vão lançar suas secreções, os hormônios diretamente na corrente sanguínea, como é o caso de algumas glândulas que a gente vai estudar nessa matéria aqui de sistema endócrino, como a hipófise, suprarrenal, tireoide, paratireoide. E aí existem olha aí na figura da direita, a gente tem um exemplo de glândula endócrina. Então essa primeira figura mostra aí que a glândula tem uma porção secretora, que vai produzir os hormônios. E aí por difusão esses hormônios vão ser lançados diretamente ali na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea vão ser distribuídos para o restante do corpo e vão atuar aí esses hormônios nas células-alvo. Já as glândulas exócrinas, elas vão apresentar ductos, acompanhem na figura mais da direita. Tem uma porção então secretora, vai produzir os hormônios, e vão ter esses ductos que vão levar esses secreções, esses hormônios, ou para cavidades, ou então para a superfície do corpo. Como é o caso, por exemplo, das glândulas sebáceas, que vão produzir ali uma oleosidade, um sebo para a nossa pele. As glândulas sudoríparas, que vão produzir o suor, glândulas lacrimais, vai produzir aí as lágrimas. Existem também as glândulas, conhecidas como anfícrinas ou glândulas mistas, que aí vão apresentar uma parte endócrina, que vão lançar os hormônios diretamente na corrente sanguínea, e uma parte exócrina, que vai lançar ou em cavidades ou na superfície do corpo.
E aí um exemplo que eu trouxe aqui é o pâncreas. A gente já estudou o pâncreas no sistema digestivo, tem aula aqui no canal. Então a gente viu a parte exócrina, né, do pâncreas, que vai lançar ali o suco pancreático na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. E aí a gente vai estudar agora no sistema endócrino a parte endócrina, né, do pâncreas. Ele vai produzir então os hormônios, né, insulina e glucagon. Agora nós vamos falar mais detalhadamente das glândulas, né, que compõem o sistema endócrino e da função dessas glândulas e os hormônios que elas produzem. Então a gente vai começar primeiramente falando da glândula hipófise, acompanhe na figura da direita a localização dessa glândula, e falar primeiramente da hipófise, de uma porção dessa glândula conhecida como hipófise anterior, ou então adenohipófise. Ela basicamente vai produzir o hormônio do crescimento, conhecido como GH, ou somatotropina. E aí esse hormônio do crescimento tem a função, né, de estimular o crescimento das diversas partes do nosso corpo, principalmente ali dos ossos e dos músculos. Então a parte da hipófise, conhecida como adenohipófise ou hipófise anterior, ela pode ter uma deficiência na produção do GH, que é o hormônio do crescimento, por exemplo, na infância, o que vai gerar aí o nanismo, né, proporcional. Então são as pessoas erroneamente chamadas de anões, e aí essas pessoas vão ter uma baixa estatura, mas elas vão manter, quando é relacionado ao hormônio do crescimento, esse nanismo, elas vão ter uma certa proporcionalidade em relação ao tamanho da cabeça, do maxilar, dos braços, das pernas, dos órgãos internos, em relação à estatura dela. Já quando a gente tem o nanismo desproporcional, né, que é conhecido como nanismo, o nanismo genético, né, o pai ou a mãe vai passar o gene dominante para os filhos, você tem um nanismo conhecido na ciência como desproporcional, que é a acondroplasia. E aí nesse caso você vai ter as pessoas erroneamente novamente chamadas de anões, mas vão ter um maxilar mais avantajado, uma cabeça um pouco maior, braços e pernas arqueados. E aí esse é o genético, o que é diferente do nanismo proporcional, que é em relação à deficiência lá de hormônio produzido pela hipófise. Então esse nanismo genético vocês vão estudar mais para frente só a título mesmo de curiosidade na matéria de genética. É um nanismo relacionado a um gene dominante, então é passado ou do pai ou da mãe. Geralmente essas pessoas têm eles são heterozigotos, receber um gene dominante ou do pai ou da mãe, porque quando recebe, são raros, mas quando recebe tanto o gene dominante do pai ou da mãe, os dois, né, passaram o gene dominante, aí é incompatível com a vida. Vai nascer natimorto o filho, então se nascer vai morrer em 3, 4, 5 meses. É muito deletério, digamos assim. Então é importante diferenciar que existe um nanismo relacionado à deficiência do hormônio do crescimento e um outro nanismo relacionado aí à genética. E aí um outro distúrbio que pode ocorrer nessa adenohipófise ou hipófise anterior é a produção aumentada, né, a secreção aumentada de hormônio do crescimento na infância, o que pode resultar em gigantismo, né? E aí olha aí na figura da direita, tem uma pessoa com 2,51 m de altura, muito alto, e é um tumor que essa pessoa tinha na glândula hipófise, que fazia ela secretar muito hormônio do crescimento. E aí essa pessoa parou de crescer aos 29 anos de idade, após fazer o tratamento. Era um distúrbio que ocorreu nessa glândula hipófise. E aí essas doses altas, né, do hormônio de crescimento já na fase adulta, geram também a acromegalia, que é um crescimento anormal de certas partes do corpo. Então, como você pode perceber aí nessa pessoa da direita, ela tem uma mandíbula grande, mãos, pés. Além do hormônio do crescimento, a adenohipófise vai produzir também o TSH,
que é o hormônio estimulador da glândula tireoide. A gente vai falar mais para frente das funções e dos hormônios que a glândula tireoide produz, né? E aí a função desse TSH, produzido pela adenohipófise, é estimular a liberação dos hormônios da glândula tireoide. A adenohipófise vai produzir também um hormônio conhecido como ACTH, que é o hormônio estimulador das glândulas suprarrenais, ou também conhecido como glândulas adrenais. E aí vai ter a função de estimular a liberação dos hormônios da glândula suprarrenal. Então a gente vai estudar mais para frente também a função ali, quais hormônios a glândula suprarrenal vai produzir. Mais um hormônio produzido pela adenohipófise é o FSH, que a gente já teve videoaulas aqui no canal falando da reprodução, né, o sistema reprodutor feminino. A gente já falou desse hormônio, procura aqui no canal que vocês vão ter a videoaula aí. E aí é o hormônio estimulador dos folículos ovarianos. Então vai ter a função de estimular, né, o crescimento e a maturação desses folículos, né, ovócitos ali do ovário. A adenohipófise vai produzir também um hormônio conhecido como LH, que é o hormônio luteinizante, que vai ter a função de promover a ovocitação, né, a liberação do ovócito, ou também conhecido como óvulo, e formação do corpo lúteo, que é aquele corpo amarelo que vai produzir estrógeno e progesterona. E a gente já falou desses hormônios aí na nossa videoaula de sistema reprodutor feminino, que já tem aqui no canal. E por fim, essa adenohipófise, ou hipófise anterior, vai produzir também um hormônio conhecido como prolactina, que vai ter a função de produzir leite nas glândulas mamárias durante ali a gestação da mulher. A gente já tem a videoaula aqui no canal sobre esse tema também. Para essa nossa videoaula, eu utilizei como referência esse livro do ensino médio, da Vivian Mendonça, de biologia. E infelizmente, apesar do nosso PET, né, Plano de Estudos Tutorado, volume 4, abordar o sistema endócrino, infelizmente o nosso livro didático não contempla o sistema endócrino. Essa é uma matéria do 8º ano, mas nosso livro didático, a Poema, infelizmente não tem essa matéria para a gente estudar. Então, por isso que eu utilizei esse livro didático do ensino médio, que ele já fez parte do Programa Nacional do Livro Didático.